Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Vamos ler uma mensagem enviada pelo Espírito Neio Lúcio no livro Alvorada Cristã, psicografado pelo Chico. A conta da vida. Quando Levindo completou 21 anos, a mãe recebeu-lhe os amigos e festejou a data e solenizou o acontecimento com grande alegria. No íntimo, no entanto, a bondosa senhora estava triste e preocupada. O filho, até a maioridade, não tolerava qualquer disciplina, vivia ociosamente, desperdiçando tempo e negando-se ao trabalho. Aprendera as primeiras letras a preço de muita dedicação materna e lutava contra os planos de ação digna. Recusava bons conselhos e inclinava-se francamente para o desfiladeiro do vício. Nessa noite, todavia, a abnegada mãe orou mais fervorosa, suplicando a Jesus o encaminhasse à elevação moral. Confiou ao céu com lágrimas, convencida de que o Mestre Divino lhe ampararia a vida jovem. As orações da devotada criatura foram ouvidas no alto, porque Levindo, logo depois de arrebatado pelas asas do sono, sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual a exigir largo documento na mão. Exibir. Intrigado, o rapaz perguntou-lhe a que devia a surpresa de semelhante visita. O emissário fitou nele os grandes olhos e respondeu: Meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Enquanto o moço arregalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia: Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando-as do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em média calculada, bebeste 3.000 litros de leite, gastaste 7.000 ovos e comestes 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço de teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disso, não relacionamos aí os sacrifícios maternos, os recursos e doações de teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções de vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, que fizestes de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de teu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permita que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. O moço, espantado, passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e, sob forte espanto, acordou. Amanhecera. O sol de ouro, como que cantava em toda a parte, um hino glorioso ao trabalho pacífico. Levindo escapou da cama, correu até a genitora e exclamou: Mãezinha, arranje-me um serviço. Ó, meu filho, disse a senhora num transporte de júbilo. Que alegria! Como estou contente que aconteceu. E o rapaz,
preocupado, informou: nesta noite eu vi a conta da vida. Daí em diante, converteu-se Levindo num homem honrado e útil. Muito bem, essa mensagem, né, essa crônica, ela quase que complementa uma outra no mesmo padrão, chama-se a ficha, né, do livro Contos e Apólogos. Ambas são semelhantes porque demonstram que há uma contabilidade universal que registra todos os nossos pensamentos, atos, toda a nossa história, né? Também vou deixar no site essa outra ficha, né? Essa outra mensagem chamada ficha, cuja diferença em relação à primeira é que a ficha, né, a mensagem posterior, já faz o balanço de alguém que está já no final da vida. O rapaz aqui está no começo da vida e o outro já está no final da vida. E nessas passagens ficam claras justamente esse registro dos atos por Deus e por nós mesmos. O mundo dividido em mundo espiritual e mundo material, né? Ele nos coloca, a encarnação nos coloca neste mundo material justamente para que possamos dispor desses recursos para desenvolver a nossa inteligência, né? Então, mas isso tudo pertence ao mundo, né? E o que é do mundo fica no mundo. Então, quando a gente vem aqui, nós trabalhamos, consumimos, produzimos, né? Com isso desenvolvemos todo o nosso intelecto, descobrimos o que está em torno, quais são as leis da natureza, e quando voltamos, deixamos tudo isso aqui, e o que nós levamos? Nós levamos justamente o resultado dessas experiências, o resultado dessas manipulações. Não efetivamente nada que seja material, mesmo porque não faz sentido. Então, tudo que está aqui no mundo é uma ferramenta, são ferramentas, né? E essas ferramentas é para nosso uso. E aí é interessante, né? Que então, se refletirmos, Deus nos criou individual, porém, para que vivamos em sociedade, né? As nossas relações, elas tendem a se expandir cada vez mais, né? A nossa existência é função dessas relações para o outro, né? Nós só existimos para o outro se mantemos algum tipo de relação, né? E assim isso tende a se expandir. Ora, essa expansão, essa influenciação, ela é muito mais profunda do que nós imaginamos. Então somos indivíduos, porém temos existência na sociedade, colateral. Vamos influenciando e sendo influenciados pela sociedade. Vamos modificando e sendo modificados pela sociedade. E essa influenciação, ela se estende ao infinito, né? Porque nós sabemos que o nosso pensamento, ele não encontra barreiras nem fronteiras. Portanto, é como se fôssemos uma grande família, não só global, uma família universal, né? Onde tudo que nós pensamos, fazemos, refletimos, encontram semelhantes em algum lugar, em algum ponto. Essa questão da necessidade do homem viver em sociedade, né, está claramente demonstrado no Livro dos Espíritos. Na pergunta 766, necessidade da vida social, do Livro dos Espíritos. Pergunta é: a vida social está na natureza? E a resposta é: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Está muito claro. Palavra está vinculada à linguagem, né, que é a expressão
do que pensamos, né? E essa expressão do que pensamos através da linguagem é o que estabelecem as relações, né? Poderíamos chamar de relações colaterais, né? Porque estão sempre ao lado, enquanto a nossa relação com Deus ela é verticalizada, ela é direta com Deus. Então Deus nos criou individualmente para vivermos em sociedade correlatamente. Essa correlação com as pessoas e as coisas nos desenvolve a inteligência, captando através dessas vivências. Essas vivências vão criando juízos, vão criando conhecimento, vão desenvolvendo conhecimentos, e assim nós vamos descobrindo toda a criação universal. Porém, a nossa relação íntima, ela é direta com Deus, né? Que nos garantiu alguns conhecimentos, algumas virtudes que não são aprendidas colateralmente, elas são desenvolvidas, como a fé, esperança e amor, né? Isso nós já trazemos de Deus e desenvolvemos através da sociedade, dos nossos irmãos, né? E ainda, pergunta 767. É contrária à lei da natureza o insulamento absoluto ou isolamento absoluto? Resposta, sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, é tudo muito claro, né? A necessidade do auxílio é porque somos insuficientes e só desenvolvemos as coisas através do despertar de quem está ao nosso lado, nessa troca de pensamentos. A grande garantia de transformação é que nós vamos trocando os pensamentos e com isso vamos desenvolvendo-os dentro de nós mesmos. É interessante a gente perceber que para que a gente se conheça, nós precisamos do outro, porque é olhando para o outro que eu vou identificar ou não, né, aquilo que eu trago dentro de mim, né? Então, como exemplo, uma pessoa que faz alguma coisa sem qualquer interesse. Aí a gente olha e fala assim, não é possível que esse cara faça isso sem algo em troca, alguma vantagem ele está levando. Quando nós pensamos assim, nós estamos dizendo o seguinte, eu só faria alguma coisa se levasse vantagem, porque é inconcebível alguém fazer alguma coisa sem nenhum tipo de retribuição. Então estamos descobrindo que eu não tenho essa capacidade de abnegação. Então eu acabei descobrindo quem eu sou e até o que eu não sou através do outro. Essas relações é que garantem o próprio desenvolvimento individual da consciência de si, da inteligência. E no livro dos Espíritos ainda continua. O homem tem que progredir. Isolado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Estiola quer dizer que ele se limita, né? E ainda um comentário de Kardec. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos uns dos outros, e os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. E é interessante, essa inquietação que vivenciamos hoje é porque estamos indo num sentido contrário da interação, né? O isolamento em função desse problema de saúde coletivo
ele está impondo um comportamento antinatural. Por isso a inquietação, o aborrecimento, né? As tristezas, melancolias e depressões, porque isso não nos é natural. O importante é que tenhamos a consciência da nossa responsabilidade como sociedade, que nós não sobreviveríamos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, necessitamos uns dos outros, desde que nascemos até a hora que a gente desencarna. Para tomar um ônibus eu preciso do motorista, preciso da prefeitura que pôs o ônibus, preciso dos outros que pagaram os impostos para construir a avenida, e assim tudo há uma dependência, em tudo, né? Não há como imaginar que tenha ocorrido qualquer conquista exclusivamente sozinho, né? Até aquelas que nós achamos que eu passei numa prova, eu passei num concurso, eu comprei essa casa pelo meu esforço. Não é bem assim. Você teve uma parcela expressiva de esforço, porém, sempre de uma forma ou de outra, mais próximo ou mais distante, precisou de alguém, né? De várias pessoas. Então, que isso sirva para que a gente reflita um pouco sobre o que ainda nos falta fazer. Sugeriria, inclusive, a leitura do texto seguinte, que está chamado A Ficha, que vai dar uma ideia agora de um balanço material de quem já está próximo ao desencarne, né? Para quê? Para que a gente perceba que o tempo que dispomos é o bem mais valioso, né? E é ele que nós temos que usar para continuar nossas experiências. Tudo bem? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, essa oportunidade, pedindo por todos que sofrem nesse mundo, encarnados, desencarnados, pelos governantes e por esses profissionais da saúde que, como acabamos de comentar, nós tanto ou mais precisamos do que agora. Até a próxima reunião. Boa semana. Olá a todos. Nós hoje trouxemos do livro Os Mensageiros, que é o livro que tem a psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito de André Luiz. E o capítulo 41, cujo título se chama Entre Árvores, ele traz aqui um momento em que André Luiz, Aniceto e os outros companheiros, depois de uma longa noite ali de trabalho, né, espiritual, eles sentem a necessidade ali de revigorar as forças, do descanso mesmo. Então eles se dirigem ao campo, né? Por isso é que o capítulo se chama Entre Árvores, porque eles vão ali da própria natureza absorver ali elementos de restauração das energias, né? E por que de manhãzinha? Porque a maioria dos encarnados, dos vivos, estavam dormindo. Então isso permitia que, além dessa energia da natureza, também eles encontrassem um ambiente mais tranquilo, mais sereno, já que, como a maioria das pessoas estavam dormindo, as vibrações estavam mais sutis, mais serenas ali nas imediações. É como se nós comparássemos a vibração aqui de São Paulo numa madrugada, em que a maioria das pessoas estão dormindo, com a vibração, por exemplo, de meio-dia, né, fora de uma situação de pandemia. Imaginemos, por exemplo, a Avenida Paulista meio-dia. Se pudéssemos olhar de cima e ter essa percepção clara, que tipo de vibração, que tipo de pensamentos nós poderíamos observar lá de cima, olhando aqui para baixo, né? Ansiedade, medo, né, preocupação, enfim. Seria ali um conjunto de vibrações, de pensamentos que não seriam os mais equilibrados, os mais agradáveis. Então eles estão se encaminhando ali para essa área rural, área do campo. Eles dizem: decorridos alguns minutos, atingimos pequena propriedade rural povoada de arvoredo acolhedor.
laranjeiras em flor perdiam-se de vista. Bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal de longe semelhava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceto respirou a longos altos e falou. Os desencarnados, embora não se fatiguem, não se cansem como as criaturas terrestres, precisam da pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna, ou seja, a grande maioria dos espíritos e dos companheiros espirituais estavam em atividade intensa, durante ali a noite. E notando a curiosidade justa, disse: aliás, isso é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. Nosso instrutor amigo sorriu e observou. O dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes a criatura escreve sozinha a página diária com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, nas palavras, pensamentos, intenções e atos. E no verso, isso é, na reflexão noturna, ajudamo-lo a retificar as lições e acertar as experiências quando o Senhor nos permite. Então ele diz que durante o dia nós temos ali mais autonomia, mais responsabilidade até pelos nossos atos, Nós estamos ali, como ele diz, escrevendo de uma maneira mais sozinho a nossa página diária. E à noite, se é permitido por Deus, isso de acordo com a nossa necessidade ou o nosso merecimento, eles falam que eles nos ajudam a retificar as lições, a corrigir as lições. E tomara a Deus que tenhamos mesmo essa condição, essa oportunidade de quando nós dormimos, quando nos desprendemos temporariamente do corpo físico, que nós possamos ir para lugares onde nós aprendemos, onde nós corrigimos, entremos em contato com esses espíritos que nos querem bem. Porque sabemos que todas as noites nosso espírito se desloca para regiões onde ele se afina, onde ele se compraz. Calando-se o nosso orientador, tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza em volta. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há 2 porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climáticas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição no ciclo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Então vejam o que ele diz: o campo, em qualquer condição no círculo aqui na Terra, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Por isso é que eles escolhem ali naquele momento o campo para se recuperarem, para renovarem ali as próprias forças, porque o campo, ali a natureza, ela é rica em elementos que nos são úteis na restauração do próprio equilíbrio. Então não é por acaso que nós nos sentimos muito bem quando estamos ali em contato com a natureza, absorvendo ali o perfume das flores, enfim, ou quem ali está em frente ao mar. São situações que nos trazem uma paz, um equilíbrio, o revigorar ali das nossas forças, justamente pelo contato com essas emanações da natureza ou também do próprio sol. Nós sabemos que o sol tem uma importância
altamente relevante, né, no equilíbrio da Terra, no nosso equilíbrio físico, espiritual, até na medida em que ele ajuda ali a sanear o ambiente, né, a dispersar vibrações difíceis, deletérias que nós emitimos como seres humanos ali ao longo do dia. Então, o sol, as plantas, a natureza de uma maneira geral tem um papel fundamental no nosso equilíbrio. E ele continua dizendo, né, em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertidos em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Ou seja, de manhã a atmosfera ela está muito mais salubre, muito mais saudável, né? Já que, como a maioria das pessoas estão dormindo, né, essas vibrações são mais tênues. Porque, de maneira geral, nós podemos emitir, e emitimos muitas vezes, como ele usa essa expressão, balões de bacilos ou de tantos outros, de todas as outras substâncias ou micro-organismos que afetam a nossa saúde física e espiritual. Por isso a importância do equilíbrio, porque cada um de nós exterioriza, pensa, reflete, vibra aquilo que traz dentro de si. Então, se emitimos pensamentos de esperança, de fé, de confiança, de serenidade, isso impacta, isso envolve aqueles que estão ao nosso redor, sejam encarnados ou desencarnados. E o oposto também é verdadeiro. Quando emitimos pensamentos de mágoa, de rancor, de desânimo, de revolta, isso cria ali uma psicosfera ao nosso redor que nos influencia primeiramente e também influencia o meio em que nós vivemos. Daí a importância sempre repetida, né, do padrão do nosso pensamento, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das escolhas que fazemos ali ao longo dos dias, ao longo das horas, ao longo dos minutos. Ele diz: os trabalhos de hoje não nos permitiram descanso mais cedo. Apoiando-nos no veludoso relvado, na relva ali, né, na grama, percebendo-nos a sede do saber, Aniceto prosseguiu. Assim me explico, porque na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações em vista da hipermeabilidade ao vento. Aí, o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal. Vejam que interessante, que eles buscam aqui o ambiente rural, o campo, numa região ali altamente ventilada, né, com uma vegetação mais aberta. Então ele fala aqui que na floresta densa, aquela floresta fechada, em que não há circulação do ar, em que não há o vento, ali costumam ter emanações pobres, né, vibrações difíceis, nessas florestas mais fechadas, mais densas. E mostrando aqui o quanto é importante esses ambientes ventilados, né, em que as vibrações elas são mais sutis, elas são ali mais saudáveis. Por isso é que eles procuram ali campos abertos e não florestas mais densas, florestas mais fechadas, que trazem uma vibração mais difícil, da mesma maneira que as cidades também ali, que tem ali a vibração dos seres humanos, né, muitas vezes são vibrações difíceis. Ele continua dizendo: reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. Então, nem a mata virgem com seus fluidos são os difíceis, nem os fluidos humanos ali das cidades, que muitas vezes criam um ambiente sufocante, né? Um oxigênio ali até mais denso, mais pesado. O campo, né, um ambiente rural,
é o nosso generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejável. Embalados ao pio de algumas juritis solitárias, de algumas aves ali solitárias, repousamos algumas horas magnificamente asilados no templo da natureza. Com as primeiras tonalidades do crepúsculo, Aniceto nos convidou a rápido passeio pelas imediações. Reconhecia que estávamos muito mais bem dispostos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente: o campo é também vasta oficina para os serviços de nossa colaboração ativa. E apontando os servidores que iam e vinham, considerou: o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram, não sabem, que muitos irmãos se preparam para um mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Então nós sabemos que há aqueles espíritos que se dedicam a trabalhar junto à natureza, na proteção da natureza, que são espíritos ali um pouco mais inferiores, que são dirigidos por espíritos mais instruídos. É o que a gente vai ver aqui. Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei então um quadro interessante. Um homem jazia por terra numa poça de sangue, ao lado de pequeno veículo, sustentado por um muar impaciente, ou por um burro ali impaciente, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados, que estavam aqui na terra, prestavam socorro ao ferido apressadamente. Um deles dizia: é preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo. Temo que haja fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. Então vejam que numa fazenda aqui na terra, eles percebem um homem caído ali, todo ensanguentado, e há uma equipe espiritual ali em volta, dando suporte, dando auxílio. E são muitos, ele diz. Um amigo espiritual que me pareceu o chefe daquela aglomeração, recebeu Aniceto e a nós com a deferência e simpatia, e explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido uma patada de um burro, e era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, acalmado ali aquela situação, viu o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho, perguntando: Glicério, que era o guarda ali que cuidava daquela região, como permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. Vejam que interessante. O coordenador ali daquele grupo espiritual chama ali uma pessoa que era responsável por aquele trecho da estrada. Porque nós sabemos que, por exemplo, nas cidades, os quarteirões, eles têm espíritos encarregados de ajudar na proteção, no equilíbrio até de cada quarteirão, percebendo a organização extremamente detalhada que existe no mundo espiritual agindo aqui na Terra. Então isso acontece nos centros urbanos, mas também acontece nas áreas rurais, como a gente vê aqui, porque tinha esse espírito que era responsável por aquele trecho da estrada. O subordinado, diante da pergunta, respeitoso, considerou sensatamente: fiz o possível por salvar esse homem, que aliás é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos, foram ali em vão pela imprudência dele. Há muito tempo procuro cercá-lo de cuidados, sempre que ele passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inonimável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Então vejam que esse homem que se acidentou, ele ali não tinha respeito pelos animais, que era um
que o auxiliava muito, como os animais são nossos auxiliares, né? Então ele vivia ali gritando, encolerizando, surrando, ferindo os animais. Tem a mente fechada para as sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote, né? Hoje, tanto perturbou o pobre muar, né, o pobre burro que o ajuda, tanto o castigou que pareceu mais animalizado. Vejam, ele tanto castigou o burro ali, tanto o perturbou, que ele mesmo sentiu ali com uma vibração mais animalizada. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente, deixando muito claro aqui que havia um espírito ali tentando ajudá-lo, tentando intuí-lo, mas ele se envolveu de tal forma na raiva, na fúria, na agressão ali ao animal, ao burro, que ele ficou imune aos conselhos que ele recebia desse espírito amigo. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. Esse espírito amigo ali diz. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar. Tens razão. E como se dirigisse o olhar a Aniceto, desejando a aprovação, nosso orientador afirmou: auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal, segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes por nossa vez os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. Indicando o grupo que conduzira o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbável. Como homem comum, nosso pobre amigo, né, aquele que se acidentou ali, sofrerá muitos dias chumbado ao leito, né, ficará muitos dias preso ali à cama. Entre as aflições dos familiares, irá demorar-se um tanto a restabelecer o equilíbrio físico, mas como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Então, esses muitos dias que ele permaneceria ali preso ali à cama, pela impossibilidade de movimentação física, da recuperação imediata, seria de grande importância para a reflexão, né, como diz aqui. Recebeu uma lição útil e necessária. Altamente surpreendido, André Luiz diz, reparei na grande serenidade do nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque de retorno a todo tempo. Então é uma lição bastante interessante sobre o respeito à natureza, sobre o respeito aos animais, né, que nós devemos tratá-los ali com todo o respeito, porque estamos ajudando no processo ali de evolução desses companheiros. Em função do tempo, nós vamos encerrando por aqui, sempre gratos a Deus pela oportunidade sagrada da vida, pela oportunidade de mais um encontro. Que Deus ilumine a todos os doentes do corpo e da alma. Que luz se faça no nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra. Graças a Deus, graças a Jesus.